Meus irmãos, a paz do Senhor. Tem o texto da palavra do Senhor aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 3, que diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um dos que os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está falando aqui do servo sofredor. Veja que está falando que ele é desprezado de todos os homens. Tudo isso por minha causa e por sua causa. O próprio Deus se fez homem. E veio e foi desprezado de todos os homens. Não fizeram dele o que caso algum. Foi oprimido, foi ferido. Mas a Bíblia diz ferido de Deus. Porque ele estava sendo sacrificado por nós. Passou por todas essas coisas. Foi ferido por causa das nossas transgressões. Sabe? Agora, pela morte de Jesus, nos traz paz, certeza de vida eterna, de vitória, porque nós temos aí a salvação pela graça. Nós temos a salvação pela graça sois salvos, não provém de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Mas, para que nós tivéssemos essa salvação pela graça, precisou dele passar por todas essas coisas. No Novo Pacto, no Novo Testamento, nós vemos aí tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. Depois dele cumprir o seu ministério aqui na terra, e chegando a hora de passar desse mundo para o Pai, aí nós vemos o sofrimento vindo sobre o Senhor. Os próprios principais dos sacerdotes, os religiosos, né? E os anciãos, sabe, quando pergunta se solta Barrabás ou Jesus, o que é que eles fazem? Quando Pilatos pergunta, solta Jesus ou Barrabás, o que é que eles fazem? Esses religiosos, os sacerdotes, os anciãos, o que é que eles fazem? Persuade o povo. Nós temos que entender que o que é cumprimento da palavra vai se cumprir. Mas nós não podemos ser persuadidos por algo que não estiver no contexto da palavra santa de Deus. Então eles persuadem o povo para pedir que solte Barrabás. Então o presidente responde a eles qual que seria desde que soltasse. E a multidão persuadida diz Barrabás, pede para soltar Barrabás. E Pilatos então pergunta: o que eu farei de Jesus? Esse que é chamado Cristo, eu faço o quê? O que é que eu faço? E disseram: crucificam. A multidão ali persuadida pelos religiosos, né? Não era pelos seus próprios pensamentos, disseram: crucificam. Porém, o presidente disse: mas qual mal fez este? Qual o mal que ele fez? E clamavam dizendo, nem queria ouvir, clamavam dizendo: seja crucificado, seja crucificado. Tudo aquilo que estava acontecendo era para nos trazer a paz, para nos trazer a salvação, para nós vivermos este mundo na certeza que Jesus passou por tudo isso, morreu, ressuscitou,
para que nós estejamos com Ele na glória, aonde há muitas moradas, aonde está preparada para mim e para você que cremos nesta palavra. Então veja que eles agora Pilato vê que nada aproveitava. Por quê? Porque não tinha como dizer o contrário. Não tinha como Pilatos persuadir agora a multidão que devia sim prender Barrabás, crucificar Barrabás, porque Barrabás era alguém que merecia, né? Seja lá um amotinador, sabe? Alguém de uma espécie muito ruim. Então ele nada podia fazer. Por quê? Porque a multidão já estava persuadida. A pior coisa é ser persuadida por multidões. Nós temos que estar confiante e devemos seguir aquilo que diz a santa palavra de Deus, para que nós não sejamos persuadidos pelas coisas do mundo, por as coisas que é contrário à vontade de Deus, à vontade. Mas Jesus não teria que ser crucificado? Sim. Mas não que uma multidão viesse ser persuadida por religiosos para pedir a crucificação. Seria de conformidade com o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Mas lá em Isaías já estava falando que ele foi rejeitado, ele foi humilhado, né, e tudo que caiu sobre ele para nos trazer a paz. Então começa aquele momento de tortura. Começa aquele momento de tortura. Porque começam a levar Jesus a ser crucificado. E diz que os soldados do presidente estavam conduzindo a Jesus à audiência, reunida ali toda a corte. E diz a Bíblia que descobriram, e com uma capa de escarlate e uma coroa de espinho puseram sobre a sua cabeça, e em sua mão direita colocaram uma cana, e ajoelhando diante dele, escarnecia dele, dizendo: salve, rei dos judeus. Escarnecendo, coloca a cana na mão dele e escarnecendo: salve, rei dos judeus. E aquilo não era para dar honra nem para dar glória, era escarnecendo. Quantos escarnecedores de ser de Deus, desde que leva a verdadeira palavra de Deus e escarnece, persuade as pessoas as coisas que não é da vontade de Deus, não está no propósito divino. Então cuspiram nele, né, e tira a cana que estava na mão dele e batia na cabeça, tudo descumprindo o que está lá em Isaías 53. E depois de haver escarnecido, o que é que eles fazem? Tira a capa e veste, e as suas vestes, e o que é que faz? Leva para ser crucificado. Leva para ser crucificado. Ali estava muitos achando que havia ali uma derrota. O próprio Satanás achava que Jesus estava sendo derrotado. O próprio inimigo achou que Jesus agora foi vencido, como faz muitos papéis aí, querem dizer que Satanás, coitado de Satanás. Coitado, termo de falar, porque ele é um miserável. Ele perdeu a batalha, porque Jesus lá na cruz obteve a vitória. Hebreus sempre gosta desse versículo, Hebreus 2,14, que Jesus está dizendo em forma de homem, né? Ele tomou a forma de homem e ele foi para a cruz, para que ali na cruz, ele derrotasse Satanás, aquele que tinha o império da morte. Aquele que tinha o império da morte foi derrotado. Sabe por quê? Porque Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Era as nossas iniquidades, nosso pecado que estava sobre ele. Eram nossas iniquidades. Nós temos paz hoje porque a nossa iniquidade estava sobre ele. Por isso ele passou por tudo aquilo. E quando estava levando Jesus para se crucificar, eles encontram um homem sirineu chamado Simão.
E o que eles fazem? Constrange Simão a levar a cruz. Mas Simão está levando a cruz. Não é porque esses que estavam constrangendo, soldados, esses aí que estavam constrangendo, estavam com dó de Jesus, qualquer coisa assim. Eles queriam adiantar o seu lado. Tem pessoas, sabe, que fica colocando cruz sobre a cabeça das pessoas, sobre o ombro das pessoas. Tem pessoas que estão colocando sacrifícios. Mas sabe para que é isso? Para o seu próprio bem-estar. Não é pela verdade da palavra, porque Jesus já pagou por mim e por você. Nós temos que todos os dias agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Todos os dias nós temos que dar graças a Deus. Agradecer ao Senhor, porque nos deu a vitória ali naquela cruz, quando Ele disse: Pai, está consumado, está tudo consumado. Então, amados queridos, e a partir dali Ele se ressuscitou. Glória a Deus, para que nós possamos ter vida nele. Isso é a alegria, a certeza de nós que um dia confessamos ao Senhor, como diz Romanos 10, 9 e o 10. Que com a boca, nós com a boca confessamos a Jesus, e com o coração queremos que Deus ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Porque com a boca se faz confissão acerca da salvação, e com o coração se crê para a justiça. Sabe, amado? Então é a certeza da nossa vitória. É a certeza da nossa salvação. É porque Jesus, o servo sofredor, o pecado que nos traz a paz, aquilo que estava levando o próprio Senhor Jesus à cruz, o Deus que se fez homem, porque era necessário que Ele se fizesse homem para que Ele morresse naquela cruz, porque só homem morre, mas para nos dar a vitória. Então que nós devemos a cada dia agradecermos ao Senhor, a cada dia agradecermos a Deus, porque, amados, Ele nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,16. Então basta nós crermos nele, para nós termos a vida eterna. Vamos crer, vamos confiar e vamos agradecer sempre ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Tá certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas, em nome soberano de Jesus Cristo.